Muito bem, irmãos, é a nossa sexta aula hoje. Chegamos à metade do curso e agora sim, apaguei, por favor. Conforme nós começamos a ver na semana passada sobre cristologia, né, a doutrina de Cristo, e semana passada nós conversamos sobre política, sobre desarmamento e também sobre teologia, eventualmente. Então começamos vendo sobre a humanidade de Jesus, vimos esses tópicos que eu vou passando aqui no quadro, né? Nascimento virginal, fraquezas e limitações humanas, cada um com suas subdivisões, a impecabilidade, e nós conversamos melhor sobre isso. Se nós vimos que Jesus não pecou, né? Está nas escrituras explicitamente, e conversamos também um pouco melhor sobre se ele poderia ter cometido pecado, tá? Enfim, conversamos sobre isso, discutimos, e aí começamos a ver porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano. Estamos vendo sobre a humanidade dele. Estou recapitulando para a nossa cabeça puxar o que nós vimos há uma semana ou menos, tá? E vimos que Jesus será um homem para sempre. Então encerramos por aqui e vamos começar hoje a segunda parte da cristologia, vendo sobre a divindade de Jesus, tá? A divindade de Cristo. Então, nós já vimos bastante sobre a humanidade de Cristo quando falamos sobre a doutrina da Trindade, há 2 semanas. Mas ainda tem algumas questões pertinentes a este assunto, tá? Primeiro, há alegações bíblicas diretas, tá? Jesus é a palavra de Deus, a palavra de Deus é atribuída a Jesus, né? Nós vemos isso da maneira mais explícita no começo do Evangelho de João, tá? Então, Jesus é a palavra de Deus. E interessante demais essa questão, porque lá em Lucas 24, quando registra o episódio de Jesus conversando com 2 discípulos rumo a Emaús, é uma tirada de Jerusalém para Emaús de mais ou menos 11 quilômetros, né? Se não me engano são 60 estádios, daria 11.100 metros. Então a medida das pessoas, uma pessoa tem 9 quilômetros, tá? Do busto de Tamandaé até o comecinho ali perto da Igreja Batista, tá bom? Até a Praça da Independência ali. Então eles andaram um pouco mais do que isso. Só que como resultado disso, quando eles estavam comendo, Jesus some, né? Eles percebem que é Jesus e eles voltam à noite e a pé, tá? Numa época onde não havia iluminação pública como a que nós temos hoje. Se bem que a de lá de Emaús devia ser melhor do que a de uma pessoa hoje, né? Com aquelas luzes amarelas que não clareiam nada. Mas aquele episódio, este episódio que eu estou descrevendo, que aparece em Lucas 24, é o maior princípio de interpretação bíblica que nós vemos na Bíblia, né? Vocês já cursaram a hermenêutica? Não? O princípio fundamental da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, todo mundo já ouviu isso. E ali nós temos a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, ao lado dos homens, explicando a palavra de Deus escrita, o Antigo Testamento, mostrando as profecias a respeito dele. Os discípulos provavelmente ali é um casal, tá? Não vou entrar no método da questão, provavelmente é um casal ali, e eles estão ali tendo a maior aula de profecia bíblica, a maior aula de interpretação bíblica de todos os tempos, onde a palavra de Deus encarnada está explicando a palavra de Deus escrita por meio de outras palavras. Então, aquele episódio para mim é fantástico em todos os aspectos, tá? Bem, nós vemos também que a palavra Senhor, a palavra Deus é atribuída a Cristo, a palavra Senhor é atribuída a Cristo. Aliás, o nome, o pronome, né, de tratamento Senhor, e pode se referir tanto a uma pessoa de respeito, como nós falamos aqui, quando falamos com alguém mais velho, com alguma autoridade, nós nos referimos como Senhor ou Senhora, independente se a pessoa é casada, né? A gente não fala só Senhor para quem é casada, para quem está em posição de autoridade. Aqui no Nordeste isso é bem mais forte, tá, irmãos? Eu comecei a dar aula com 22 anos, então era bem magricelinho. Eu tinha cara de 16, porque eu era
muito magro mesmo, tá? Eu tinha alunos com 45 anos, tal, pessoal, professor, o senhor me encabulava, dizia, me chama de Bruno, né? Me chama de Bruno. Aí ele disse, não, é respeito. Eu digo, mas se falar o meu nome eu não me sinto desrespeitado. Bem, o pronome Senhor é o pronome que o Novo Testamento mais vai se referir a Jesus Cristo, tá? Então, geralmente quando aparece sobre as pessoas da Trindade, Deus, o Espírito e Jesus, no mesmo texto do Novo Testamento, o pronome é Senhor, tá? Há também, irmãos, sobre a divindade de Jesus, outras fortes alegações de sua divindade, tá? O episódio de João capítulo 8 é fabuloso. Nós já vimos a respeito do nome Eu Sou, que é uma ligação que Jesus faz com o texto de Êxodo capítulo 3. Antes que Abraão existisse, eu sou, né? É uma alegação direta da divindade de Jesus. Os judeus que não criam que Jesus é Deus, que não creram que Jesus é Deus, entenderam as suas colocações, suas palavras, e pegaram em pedras para apedrejá-lo, tá? Então, é uma alegação forte e direta da divindade de Jesus. Mas há muitas outras, tá? Há muitas outras questões implícitas e explícitas do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus. Ele é anunciado a Maria pelo anjo Gabriel que será o seu salvador, né? Você está grávida. No cântico de Maria ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela diz que está grávida, ela entende que está grávida do Salvador, aquele que na barriga dela é Deus, tá? O fato de João Batista, na barriga de Isabel ainda, aos 6 meses de vida, ter sido cheio do Espírito, quando Maria, com Jesus na barriga, foi visitar Isabel, também é outra alegação da sua divindade. O fato de Jesus ter recebido adoração e nunca ter negado, tá? As testemunhas de Jeová dizem que cada vez que aparece ali que Jesus recebeu adoração, eles traduzem como recebeu homenagem. Brincadeira, né? Jesus recebeu adoração. Ele recebeu a reverência dos demônios, sobretudo no Evangelho de Marcos, como sendo Filho do Deus Altíssimo e também como sendo aquele que tem poder para perturbá-los, né? Vieste nos atormentar antes do tempo. Então, os demônios têm uma boa escatologia, sabe que chegará o tempo que eles serão atormentados eternamente, né? Enfim, que alegações mais nós poderemos, que evidências mais neotestamentárias a gente vê da divindade de Jesus? Vamos lá, gente. Os milagres e prodígios servem? Os milagres do quê? E prodígios que ele fazia? Sim, sim. O que mais? A autoridade com quem pregava o demônio? Sim, ninguém havia pregado daquele jeito. Os fariseus não testemunham disso. Tem uma hora que eles vão lá para rebater Jesus, acho que é João que traz isso no capítulo 7. E aí quando eles voltam dando testemunho, diz, rapaz, vamos pregar demais. Se ele convenceu vocês também, ele conseguiu enganar vocês também, né? Os que ficaram, não foram até Jesus, ficaram indignados, né? O que mais? Perguntei, cara, sobre quais são as evidências outras, além das que eu falei aqui, da divindade de Jesus no Novo Testamento. As evidências visíveis para outras pessoas ou da Bíblia? Qualquer um. Da divindade. É. Quando aquele episódio que ele se oculta entre as pessoas que querem apedrejar ele, Sim. seria uma existe mais. A transfiguração. A transfiguração. Sim. Ele andar sobre Andar sobre o mar. Isso.
Jó mostra que Deus é quem anda sobre as águas, o livro de Jó, né? Deus está andando sobre as águas. Andar sobre as águas é um atributo da divindade. Pedro não consegue permanecer andando sobre as águas, mesmo Jesus tendo chamado ele afunda, ele não crê e afunda. A multiplicação seria? Seria, se enquadra nos milagres que o Beto falou. Multiplicação do deserto. Como seria? O fato de ser tentado? Sim, explique, que a gente também é tentado e não é Deus. Não, no ambiente assim que ele estava assim, a tentação que ele sofreu no caso. Isso quer dizer, também não. Não, não. Que a gente também é tentado. De ciência, eles sabem o que as pessoas estão pensando. Os evangelhos, eles sabem o que as pessoas estão pensando. Tá? O que mais? Agora, uma dúvida minha com relação àquela questão que ele diz que os discípulos perguntam quando é que vai ser o tempo dessas coisas acontecerem. Aí ele diz que nem o filho sabe, apenas o pai. Nem os anjos nem o filho. Quando ele vai voltar, né? A maioria dos teólogos, Carlos, está convencida de que, dos teólogos ortodoxos, está convencida de que Jesus disse aquilo enquanto ele estava encarnado. Mas quando ele foi glorificado, ele já não está mais limitado pelo tempo, né? E não está mais limitado pelo seu próprio corpo também, porque ele teria aberto mão de conhecer aquilo. Ele não deixou de ser Deus, nem de ser onisciente. Mas realmente essa passagem é curiosa, né? Curiosa, porque a gente sabe que ele é Deus, que ele é onisciente, né? Mas agora, como se, em português bem claro, é como se agora ele sabe, entendeu? Porque, se não me engano, ele utiliza o termo o filho do homem, né? Mas é ele mesmo. Mas assim, ele se refere a ele mesmo, mas é como se esse termo filho do homem fosse para se referindo a enquanto ele estivesse encarnado. Pode ser, nunca percebi isso aí. Deve ser isso. Mas aí entra um choque aí, né? Como se ele é o filho do homem, mas não está plenamente Deus, né? Não, mas não tem como dizer isso, né? Realmente isso é uma exceção. É difícil essa passagem, né? Difícil. Mas ele era plenamente Deus, plenamente humano, né? Sim, exatamente. Alguma mais evidência da divindade de Cristo? A ressurreição não, porque ele é declarado filho de Deus pela ressurreição e é o Pai que o ressuscita, né? Mas o fato dele nunca morrer, sim. A ressurreição de Lázaro seria, né? De Lázaro? Não, também não, porque há outros casos de ressurreição. Não é só Jesus que ressuscita pessoas. Elias e Eliseu ressuscitaram pessoas também. Pedro ressuscitou Dorcas em Atos 4, Paulo ressuscita Eutico, tá? Então não é só Jesus quem ressuscita outras pessoas. E há casos recentes também ao longo da história da igreja de ressurreições, né? Eu tive um aluno que ressuscitou uma menina na Guiné-Bissau. Ele mora em Benin, é um aluno africano, já falei dele aqui para vocês. Ele é o que fala 15 línguas. Foi muito interessante, inclusive, isso. Ele estava pregando, ele foi meu aluno de homilética, e ele fala 15 línguas, mas não fala nenhuma ele não fala o português como a gente fala, entendeu? Claro, né? O português é, sei lá, a 10ª língua dele. Então algumas coisas ele fala que não dá para entender. E quando ele sentou, que eu fui fazer a avaliação do sermão dele, eu perguntei, Will, o nome dele é Coma Wilfred, o terceiro nome eu não sei falar não, então todo mundo chama ele de Will. Aí eu disse, Will, você contou um caso aí, eu não entendi direito, não sei se os irmãos entenderam, você disse que Deus ressuscitou alguém para o teu ministério. Foi isso mesmo? Explica aí. Ele disse, foi isso mesmo. Ele é de Benin, a esposa é portuguesa, é brasileira, estava em missão em Guiné-Bissau, chegou numa tribo lá para pregar o evangelho e estava tendo uma cerimônia fúnebre, né? Na Guiné-Bissau, era uma menina de uns 12 anos. E ninguém estava dando bola para a pregação dele. Então ele estava lá em oração com a esposa e ele disse para a esposa, né? Deus mandou eu estar lá nos braços. Ele era uma tora de homem, meu amigo. Primeiro que ele é negro africano, então já põe respeito, né? Ele é mais alto que eu, ele é dessa largura aqui, sabe?
Então já impõe respeito à presença dele. Aí Deus falou para ele, a menina no braço e orar que Deus iria ressuscitá-la. Ele falou com a esposa, né? E ela disse, se foi Deus, então faça. E foi Deus mesmo. E ele botou a menina nos braços, pegou lá, vou dizer que foi do caixão, porque não devia ser caixão lá, né? Pegou a menina lá, orou, todo mundo ficou olhando, a menina ressuscitou, ficou de pé e foi para casa. E aí ele pôde pregar o evangelho livremente. Foi uma bênção muito grande. Tá? Deus tem operado muitos milagres ao longo da história da igreja, agora também. Até mesmo o professor, acho que está com 2 semanas que eu vi um vídeo, não sei se é que eu vi vídeo, e na África também, o pastor estava tendo os cultos, e os cultos deles são diferentes, né? Como daqui no Brasil. Aí chegou uma mulher, uma criança, toda mole, colocando a tradução embaixo, que a criança estava morta, que orasse pela criança. Aí esse pastor, ele pediu que colocasse a criança no chão. Aí colocou essa criança no chão. E ele começou a orar. E nisso, a criança, ela começa a virar os olhos e ele pega e joga água sobre essa criança. Aí ele vira essa criança começa a colocar secreções. Um monte de secreções. E depois dessas secreções, aí o pastor abriu essa criança e essa criança ressuscitou. Aí essa mulher começa a dar pulo de alegria com a criança fica em pé, assim. Quantos anos mais ou menos essa criança? Acho que essa criança tem uns 6 anos, mais ou menos. Não se entende, né? Essas coisas. Ficou olhando assim, e a mãe começou a glorificar a Deus, e nessa hora o culto começou todo mundo, e a gente começou a... Meu amigo, como disse um amigo meu, se eu não creio, segue da gota cega. A gente está fazendo o que aqui? Se preparando para quê? Para pregar qual Deus? Deus que não faz mais milagres? Estou longe disso. Pregar o Deus Todo-Poderoso. Amém. Vamos seguir. Quando a gente for tratar sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Aí a gente vai ver melhor essa questão dos milagres. Eu vou trazer alguns vídeos para a gente dar uma olhada boa. De avivamento também. Atualmente o que aconteceu em Almolonga, tá? Almolonga, procura essa cidade no YouTube, que coisa maravilhosa. Almolonga. Deus fez lá um milagre, um avivamento que 90% da cidade se converteu. É um negócio. Eu vou trazer o vídeo de Almolonga, tá? Mas se quiser dar uma olhada. Ok, vamos seguir. Número 2. Estamos vendo sobre a divindade de Jesus hoje, né? Como já deu para notar. Sinais de que Jesus possuía atributos da divindade. Vocês já falaram alguns deles, né? A onipotência para fazer milagres, a onipresença também. Ele sabia que Lázaro havia morrido no momento que Lázaro havia morrido. Não, ele está dormindo. O pessoal, então se ele está dormindo, ele vai ficar bem, né? Porque quando alguém está doente, vai dormir e espera se ficar melhor. Não, ele diz, ele morreu. Ele morreu. Ele tem onisciência, ele tem onipresença, ele tem onipotência também, ele transforma a água em vinho, ele multiplica pães, ele anda sobre as águas, ele criou o stand-up-paddle, né? Muitas coisas têm origem na Bíblia, né? Muitas coisas modernas, né? O stand-up-paddle aí foi Jesus que inventou, né? Andar na prancha, andar por cima da água. O portão eletrônico foi um anjo que inventou também, né? Atos 12. Quando Pedro está preso, o portão abre sozinho. É o anjo que inventou o portão eletrônico. E o rodízio de alimento foi Jesus. Quando multiplicou pães, esse é um milagre que está aí nos 4 evangelhos, é um milagre. Todos comeram até se fartar. E muitos ditados populares nossos também têm origem na Bíblia, embora fora de contexto, né? Como aquele a gente diz, cobra engolido cobra, vendo aquele texto de Moisés e os magos de Faraó, essa citação. Quem dá o pobre empresta a Deus. Está em Provérbios, exatamente assim, né? Quando a gente fala de alguém que só quer ajuda e nunca ajuda outra pessoa, a gente diz assim, talvez não a gente, mas o pessoal mais antigo fala, fulano só quer vir a nós, vosso reino nada. Não tem nada a ver com o texto bíblico, mas faz sentido no dito popular, né?
E tem mais ditados que eu não estou lembrado agora, que tem origem na Bíblia, né? Ditados populares que tem a nossa cultura, a cultura judaica cristã. Olho por olho, né? Olho por olho, dentro por dentro, né? Faça bem sem ver a quem, né? Faço bem sem ver quem é. É o contexto bíblico também. Aqui também, isso aqui é Flamengo. Isso aqui é o quê? Flamengo. Tem. Satanás falou essas palavras. Está lá em Jó, capítulo 1. É Flamengo, isso aqui é Flamengo. Satanás falou essas palavras. Sempre quando tem pacto com o roubo, com a mentira, tem isso aí. Gol impedido todo jogo. É difícil. As forças das trevas tem que lutar, tem que orar muito. Vamos lá, gente. A gente tem um pouco mais certo. Então, a nossa cultura, né, judaico-cristã nos dá essa segurança, né? A gente fala sobre a Bíblia. A Bíblia é muito mal compreendida, né? Qual você falou? Olho por olho, dente por dente. Isso, era isso que eu ia comentar. Olho por olho, dente por dente é um ditado popular que vem da Bíblia, na passagem que vem do Código de Hammurabi, que é anterior ao livro de Moisés, tá? Mas Deus mandou colocar na Bíblia também. Só que no Código de Hammurabi era a ideia que nós temos hoje na nossa sociedade. Alguém te fez um mal, pague do mesmo jeito, se vingue. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia é uma lei de misericórdia, porque é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se você ler o contexto todo da lei, se você ler melhor o contexto da lei, você vai chegar à conclusão correta do texto, que é: se alguém te ferir na mão, não fure os olhos da pessoa. Entendeu? É uma lei de misericórdia. Você não deve se vingar, essa era a lei, tá? Além do limite com o qual você foi ferido. Por isso que é olho por olho. Se feriu o teu olho, é no olho. Dente por dente. Se quebrou teus dentes, é nos dentes que se paga. Não é matando a vida. Não é olho por vida, mão por vida. Ah, me feriu o olho, vou matar. Não. Tá bom? A lei italiana é a mesma do Código de Hammurabi ou é não, é isso aí. O Código de Hammurabi é o nome do código. O nome da lei é italiano. É isso mesmo. Tá. Alguém mais estava falando? Mas seria pagar com a mesma moeda, né? O pessoal fala. Mas na Bíblia não é isso, né? A Bíblia é uma lei de abrandamento, de misericórdia. Você não pode se ceder na sua vingança. Já no Novo Testamento, nem vingança a gente deve praticar, né? Paulo fala aos Romanos, né? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira, dá lugar à ira de Deus. A ideia é que nós estamos entre Deus e o nosso ofensor, tá? Tem um pincel aqui, tem? Pelo amor de Deus. Eu não trouxe meu pincel. Se eu quero, Eu quero, empreste por favor. Ali o pó apagador é meu, mas o pincel eu perdi. Não seria uma sala de aula. texto dos evangélicos, não a questão da virar face, esse que Paulo fala, dos romanos? Não, é pior. É pior, sai do meio. É pior para o ofensor, tá? Aqui eu vou botar o nome de Deus, porque Deus não pode ser desenhado, né? Aqui estamos nós, e aqui o nosso ofensor. Estamos dentro do nosso ofensor, tá? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira. Ele fala que Deus é o nosso vingador. Você sai do meio, tá? Também não vai para cima, porque o homem não pode ficar sem Deus. E aí Deus é que vai lhe vingar. Agora, se você quiser se vingar, você vai ficar atrapalhando a obra de Deus na sua vida, que não vai fazer a vingança devida ao seu ofensor. Porque a gente não sabe se vingar com os atributos de Deus, com o amor, com a justiça correta. A gente vai se vingar com ódio no coração. Tá bom? Enfim, Agostinho de Hipona, né, falou aquilo. Eu gosto muito dessa citação de Agostinho. Vou dar aula em entrega, tá? Agostinho disse o seguinte: pagar o bem com o bem é natural. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Mas pagar o mal com o bem é divino. Só alguém que é nascido de Deus pode pagar o mal com o bem. Tá? Vamos lá. Número 3. Jesus teria desistido de algum atributo enquanto estava na terra. É a teoria da kenosis, né? Ou do kenosis, que é a palavra traduzida como esvaziamento aqui em Filipenses capítulo 2. Vocês conhecem o texto, né? Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, verso 6.
existindo em forma de Deus, não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumindo a forma de homem. Vou ler aqui. Fosse até decorado. Assim, na forma de homem, Se esvaziou a si mesmo. Verso 6: que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, isso. Mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, não de homem, como eu vou falar, me desculpe, e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ok. Veja só. Essa citação aqui de Paulo é uma citação de um hino cristão, né? São aquelas músicas que eu já expliquei, que falam sobre Jesus Cristo, tem uma conotação cristológica e cristocêntrica, e ele também adere aqui, bota no finalzinho, um trecho da oração de Isaías que fala que é o nome do Senhor, é o nome de Yahvé, todo joelho se dobrará. Ele diz que é o nome de Jesus que todos se dobrarão. Ou seja, ele está dizendo que Jesus é Deus, tá? Ele e Yahvé fazem parte da mesma divindade, são pessoas, mas um Deus só. E diz que Jesus se tornou homem. Alguns entendem aqui dizendo que Jesus, enquanto esteve encarnado, teria deixado de ser Deus temporariamente, tá? Mas também uma coisa que Deus não pode fazer é deixar de ser Deus. Ele não pode mudar a sua natureza. Ele é imutável. Então o texto não está falando que Deus deixou de ser Deus por um tempo. Daí vem as heresias chamadas de teologia relacional, teísmo aberto ou teologia do processo. São 3 heresias, 3 nomes para a mesma heresia. Vou anotar aqui. Teologia relacional, teísmo aberto e teologia do processo. É teísmo aberto, É praticamente isso. Eu até ia passar um vídeo dele, cara. Pensei que tinha baixado, mas não baixei e a internet não deu certo aqui. Tá com sinal aqui, mas não abre. Vai fazer? Vai acabar. Sim, mas eu vou trazer na próxima aula. Então veja só, essas 3 heresias aí dizem o seguinte, que Deus abriu mão de conhecer o futuro, abriu mão dos seus atributos, tá? Para poder se relacionar com a humanidade. Estão compreendendo? Pronto. Então, por exemplo, o pessoal da teologia relacional, que é a ideia do Ricardo Gondim. Ricardo Gondim é um cearense, pastor da Assembleia de Deus Bethesda, era um tremendo pregador. Eu vi Shelley comentar sobre Ricardo Gondim o seguinte, em 1989, eu tinha 13 anos de idade, mas não foi lá naquela época que eu vi, foi por vídeo, né? Eu daria um braço para pregar como Ricardo Gondim. Já pensou? Shelley dizer isso, tá certo? O homem pregava muito, mas recentemente, aí, nos últimos 10, 15 anos, ele tem colocado no coração, pregado uma heresia, essa heresia dizendo que Jesus abriu mão com o seu futuro para poder se relacionar conosco, tá? Ele chamou isso de teologia relacional e disse que não tem nada a ver com teologia do processo nem teísmo aberto. É a mesma porcaria, só mudou o nome. Teísmo aberto é o nome mais usado nos Estados Unidos e teologia do processo é o nome mais usado na Europa, tá? Mas diz a mesma coisa. Só que Gondim, no contexto brasileiro, diz o seguinte, que o maior dos atributos de Deus é o amor. E na Bíblia não diz isso. A única vez que diz assim que o amor é maior do que alguma coisa é no final do 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem estes 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Paulo não está falando ali de atributos divinos, tá? Até porque fé não é atributo divino, esperança não é atributo divino, tá? Amor é que é. E ele não está dizendo que o amor é o maior dos atributos, tá bom? Tem nada a ver. E a ideia é que Jesus e Deus estão construindo a história a 4 mãos, as dele e as nossas. Então ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Esse é o Deus que ele tem pregado. Como resultado disso, é claro, a Assembleia de Deus Bethesda
Eu conheci algumas pessoas lá de Fortaleza. Em 2007 eu passei 11 dias lá, na casa de um pessoal da Assembleia. Tinha uma pessoa da Missão Pentecostal, uma da Assembleia de Deus Bethesda. Pessoas boas. Pouco tempo depois, aliás, o Mundim já estava pregando as suas heresias e a igreja estava se dividindo. Aí eles criaram uma outra igreja, não lembro agora o nome, se alguém lembrar pode falar, onde os pastores que permaneceram ortodoxos saíram, tá, e fundaram outra igreja, outra denominação, mas era a mesma estrutura da igreja antiga, só que não aderiu a essa heresia aí. Infelizmente, né? Infelizmente. Alguma pergunta? Ok, então o que significa a humilhação de Jesus aí? O que significa esse esvaziamento? Se ele não se esvaziou dos atributos divinos. O esvaziamento e a humilhação são a mesma coisa nesse texto aí, tá bom? E a humilhação de Jesus é o fato dele ter se tornado homem, enquanto ele se reveste de carne, um corpo humano, ele está limitado no seu corpo, como nós temos o nosso corpo limitado. Então talvez alguns de vocês estejam cansados agora à noite, mas se não estão, a gente sente cansaço, fome, sede, sono, dor. Então Jesus não sentia nada disso na eternidade. Claro que isso é um plano eterno. Apocalipse 13:8 diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, tá? Mas quando ele encarnou, ele estava fisicamente limitado. A humilhação é tamanha que ele vai nascer por meio de um ser humano. Ele está na barriga de Maria, e é por meio de um parto, como qualquer ser humano nasce. O parto não é indigno, mas é uma espécie de humilhação para a pessoa de Deus, que ele mesmo está se impondo como amor para nós, para poder morrer, para ser um sacrifício. Então tudo isso, assumir a morte de cruz, tudo isso é a humilhação de Cristo. Diga. Com relação ao esvaziamento, né? Eu penso que ele abriu mão da glória dele, né? Dos privilégios, da glória que ele tinha. Você diz o céu, né? Sim. De tudo aquilo. Inclusive a gente nota quando ele fala naquela oração, acho que é em João 17, né? Ora, glorifica muito. Com aquela glória que ele tinha contigo antes, né? Isso, exatamente. Isso. A gente vê, né, que ele realmente abriu mão dos privilégios da glória. Isso. Sim, exatamente. E ele abriu mão disso, tornando-se ser humano, né? Tá bom? Alguém mais? Vamos seguir? Bem, então Gruden conclui aqui o que a Bíblia conclui, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é homem. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala disso aqui em Colossenses, sobretudo esse texto 2:9, né? Aqui, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o mistério da fé, né? Esse é o mistério da piedade, como a própria Bíblia diz. 1 Timóteo 3,16. Este é o mistério da fé. Sem dúvida grande é o mistério da fé. Aquele, ou pode ser Deus também, depende da tradução, que se manifestou em carne, foi visto, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ou seja, o mistério da fé é a encarnação, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, próprio Deus. Esse é o maior mistério da nossa fé. Mas há algumas questões ainda a pensar. Primeiro, seria a doutrina da encarnação compreensível hoje? Porque essa ideia de compreensível ou não, por causa do nosso mundo pós-moderno. Veja só, o que é que significa a ideia do mundo pós-moderno, que tanta gente fala? É o seguinte: é a era do sentimento, não é a era da razão. Foi ultrapassada a era da razão. Por exemplo, eu estava assistindo um jogo de futebol, estava com o computador na cama, assistindo o jogo, minha esposa estava do lado, não lembro o que ela estava fazendo, se ela estava lendo, se ela estava no celular, enfim. E aí passou duas propagandas rapidinho. Um sobre uma cerveja, não lembro qual era a cerveja, e dizia mais ou menos assim: essa você sente que é melhor, um negócio assim.
e do carro chamado Argo, que é o nome daquele filme, né? Daquela operação, não sei se alguém assistiu, vale muito a pena, com Ben Affleck, ganhou o Oscar e tudo e tal. Argo é o novo carro aí, se não me engano é da Chevrolet. Fiat? Pronto. Aí a propaganda do Argo é assim: você não dirige, você sente. Então a propaganda da cerveja e a propaganda do carro, dois produtos têm nada a ver um com o outro e não combinaram para fazer isso. É sobre o sentir. E esse é o mundo pós-moderno. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, pequena lá em Barbacena, eu assistia muito o desenho animado Scooby-Doo. Todo mundo aqui conhece. Então, vários desenhos eu assistia, né? Bob Pai, Bob Filho, Pica-Pau, Scooby-Doo. Jasper, Jiraya, aquela coisa do Iron Man, Manchete. Quando eu soube que acabava a Manchete, eu fiquei triste. Nossa, né? He-Man, She-Ra, né? Aquilo é desenho de macho, rapaz. É nóis, vai Corinthians. Aí sim, né? Nem combina, bicho. Tá vendo aí? Fora de ritmo aí, melodia. Nem combina. Nunca vi ninguém dizendo na rua. Acima da torcida do Corinthians. É a maior torcida do Brasil. Nós vamos ser Everton primeiro, o Everton do Brasil, tá? Só vale sentar e chorar. Escuta. Então, quando a gente assistia, na começo da década de 90, Scooby-Doo, qual é o enredo do Scooby-Doo? Tem um grupo de amigos, aí tem Salsicha, que é o dono do Scooby, né? Que é uma raça, aquela raça é chama Dog Alemão. É lindo o cachorro Dog Alemão, né? É dessa altura, e é daquela cor, e é estabanado mesmo, como Scooby-Doo. Então, todas as vezes eles são contratados para resolver um mistério, não é? É um fantasma, uma casa mal assombrada, é sempre alguma coisa ligada ao metafísico, né? Ao espiritual. Qual é a moral da história? Sempre, nunca existe um fantasma. Eles tiram a máscara de alguém, era um cara que queria espantar porque ele queria a herança da casa, da família, não é isso? Nunca tem um fantasma, não é isso? Pronto. Essa era da razão, década de 90, mundo moderno, estávamos no modernismo ainda. Então, a ideia do modernismo é que o espiritual não é racional, mas tudo tem uma explicação racional. Alguém foi curado numa igreja, algum paralítico? Não, ele não era doente, ele tinha uma doença psicossomática, que é aquela doença da mente ou da alma que reflete no corpo, foi algum trauma, e o pastor fez alguma manipulação, o cara atentou para aquilo e começou a andar. Era essa argumentação do modernismo, década de 90, começo dos anos 2000. Depois do 11 de setembro, aí a gente não tem mais razão, aí é o pós-modernismo totalmente. E o que acontece? Eu fui para o cinema, tem alguns anos, um grupo de amigos, ver Scooby-Doo o filme. E aí começa um mistério lá do filme e tal, e eu, com a minha cabeça de quem assistiu Scooby-Doo a infância toda, tentando adivinhar quem era o bandido da história, quem ia ser desmascarado. Para minha surpresa, no final do filme, era realmente um fantasma. Porque nós estamos no pós-modernismo. E no pós-modernismo, para que razão? O que quiser né? Exatamente. Cada um é o que sente. Isso está em todos os lugares do mundo civilizado, inclusive na minha e na sua igreja. Eu vou dizer como. A gente explica lá, dá uma aula de cristologia. Aí diz assim: a oração não muda, aliás, uma aula de teologia, a oração não muda Deus. Deus é imutável, a oração nos ajuda a entender melhor a vontade de Deus e tal, mas Deus já sabe, Deus é imutável, antes que a palavra chegue na nossa boca Ele sabe, então a oração não muda Deus. Quando a gente termina de explicar, aí tem um que diz assim: eu achei muito bonito, o senhor explicou aí, mas eu acho que muda Deus sim, porque Deus é a minha experiência que eu tenho com Ele. O senhor está falando aí, mas é a sua visão. É assim ou não é, professores de escola bíblica? Não existe duas interpretações corretas sobre um texto. Alguém está errado. Mas na era do pós-modernismo, ninguém está errado. Cada um tem sua visão. E o cara vai para casa tranquilo, sabendo, o cara que disse isso na sua aula na igreja ou no seminário, vai para casa tranquilo, sabendo que
Você tem uma opinião, talvez nem seja boa, mas ele tem uma opinião sobre o texto bíblico e muda Deus e acabou-se, e ele vai decretar, ele vai profetizar, ele vai espernear, ele vai relinchar e acabou-se a história, não adianta. Ele interpreta o texto Ele é o ponto do experiencialismo, né? Ele não dirige, ele sente. Ele experimentou algo e ele acha que o texto encaixa e se adapta àquilo que ele experimentou. E não o que a verdade está expressa. Isso mesmo. Passei por uma situação ontem, uma moça falando sobre o evangelho, ela supostamente era uma ímpia, uma incrédula, mas ela disse que acompanhava uma pregadora pentecostal e tudo mais, né? Mas falou que essa pregadora está cobrando, aí ela se entristeceu e tudo mais, e rapaz, ele está certo, mas como? Aí ela, tu acompanha ela? Eu disse, rapaz, não. Eu gosto mais de algo ensinado e tal, eu gosto mais de uma coisa mais teórica, ensinada. Aí ela fica, já eu não gosto, eu respeito que você, justamente isso. Eu respeito que você gosta disso, mas eu gosto mais do negócio do fogo. Eu gosto assim, nada que vá para a Bíblia. Desse jeito. Misericórdia. Nada que vá para a Bíblia, eu gosto que seja além da Bíblia. Que fale além da Bíblia. Ela quer mas de toda forma eu respeito. Porque comigo foi assim que eu fui livrado de suicídio e tudo mais. Mas com você, já que você sempre assim, não tem verdade. Então essa doutrina ou a teologia sistemática faz algum sentido hoje, né? Para quê? Para quebrar a cabeça. É para isso que nós somos chamados, entendeu? Para ficar com raiva. Para a gente ensinar e 10 pessoas ouvir os 10 novidades da nossa pregação. Fizeram isso com Cristo, por que não vão fazer com a gente? Foi por isso que a gente foi chamado. Para ser xingado. Paulo diz, né, que o apóstolo bom é aquele apóstolo xingado. Ele não diz isso? Nós somos a escória do mundo. Precisava ler a Bíblia, não só olhar para Cristo. Meu amigo, como é que o cara vai saber quem é Cristo não lê a Bíblia? Não tem como, ele não está mais encarnado. A gente olhar para ele. Ele é desviado. Mas como é que o cara vai saber quem é Cristo não lê a Bíblia? Ok. Vamos ver mais umas questões aqui. Depois eu quero passar um videozinho aí. Justamente sobre essa questão. Por que é necessária a divindade de Jesus? O Júlio falou algumas questões aqui. Só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos que crescem nele, tá? Ou de toda a humanidade, tá? Se você é calvinista como Gruden, pensa assim, provavelmente. Se você é arminiano como eu, pensa que seria Jesus morreu por todos, tá? Então só Deus poderia suportar tanto pecado, morrer por isso. Só Deus. Um ser humano qualquer jamais, tá? A gente não sabe lidar com a nossa própria culpa, não é isso? Segundo, a salvação vem do Senhor. É o texto aí típico do site Monegismo, né? Site muito interessante. E toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. Só mesmo Deus poderia. Então Jesus não podia ser apenas um homem, apenas um sacrifício humano, mas ele tem que ser Deus e homem, tá bom? Para que fosse plenamente perfeito. E só alguém que fosse verdadeira e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e o homem, tá? Então, Jesus não podia ser só Deus também, dessa perspectiva. Tem que ser Deus e homem. Então ele encarnou no plano perfeito de Deus. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Diga não. Não. Diga não. Não se abata não, por causa do seu time não. Bem, eu quero passar um videozinho para vocês. Essa crítica não é de Deus, não. Hã? Essa crítica não é de Deus, não. Vamos contestar. Não é minha. Eu estou pensando assim. Eu sei, rapaz. Você é um sofredor esse bicho na vida. A gente ganha um pouco mais se diverte na teologia, pelo menos isso. Vamos lá. Sou o que nós temos? Eu? Mateus. Eu torço pro maior campeão da história. São Paulo. Coitado. Gente, vou passar um vídeo aqui de um teólogo que vocês gostam e conhecem. Até o padrão é bonito. Até o padrão é bonito, é isso. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num dia de casamento, foi uma festa de casamento. Quando ele transformou
água em vinho. Quem é que já viu isso aí? Pronto, então fiquem quietos. Eu fiquei perguntando, meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não tem mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal. É com você. Qual foi o benefício? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres, na realidade, e que, apesar de crerem em Ti, ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz, triste, mal-humorada. É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega a aceitar essa situação, mas foi o Senhor que fez isso. Eu sei que o Senhor fez isso, mas particularmente o meu coração, diante do conhecimento que nós temos da Tua Palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que eu não aceito. É inaceitável que Ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Sejamos honestos, sim ou não? Concorda comigo? Quem concordar pode ir embora, tá? Então, é sobre isso que nós queremos que você entenda. Nós temos uma proposta. Amanhã, às 6 da tarde, nós estaremos falando sobre isso. Amanhã, às 6 da tarde, vamos ter a Santa Ceia, primeira Santa Ceia do ano, e nós estaremos fazendo uma proposta. A proposta de transformação de vida. Não é nada com respeito a eu quero realizar o meu sonho de casamento, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero passar no vestibular, eu quero isso, eu quero... Nada disso. Essa é a proposta. Isso nós não estaremos focando. Nós vamos focar a transformação total da vida das pessoas que continuam, mesmo crendo em Deus, vivendo uma vida desgraçada. Essa é a minha proposta. Então, eu estou convocando todas as pessoas que me ouvem, eu estou convocando para que juntos nós venhamos fazer um desafio com Deus. Porque não é justo, não é aceitável que nós aceitemos Jesus transformando água em vinho e não transforme a vida das pessoas que estão vivendo a vida desgraçada. É grave, viu? Ele aceita convites para pregar, tá? Se vocês quiserem aí. Lá na igreja do irmão, fala para o jovem lá.
Viu, Matheus? Fala com o Renan lá. Transformação. Quem quiser dica de pregação também, total! Rapaz, e aí, o que vocês acham aí? O que vocês acharam? Gostaria de ouvi-los. A questão da interpretação real do texto que eu vi também sobre os comentários, eu lembro, que Jesus, na verdade, salvou aquele casal da morte, né? Também, pelo fato de que no casamento judaico não poderia faltar vinho. E o fato deles ter faltado vinho no casamento deles, eles seriam apedrejados. Eu não sabia disso. Jesus, na verdade, anunciou sua vitória sobre ele, salvando, inclusive. Salvou pessoas e... Não sabia não, assim. Eu gosto de Matheus que quando ele não sabe, ele inventa, assim. Eu dava um braço, parceiro. Rapaz, eu não sei se vocês lembram, mas tem uns episódios de Chaves, né, que Chiquinho é mais esperto que ele, que Kiko, né? Aí, quem disser o número mais alto ganha, né? Pra ser o primeiro, sei o quê? Aí Chaves 6, aí Kiko 7, ela 9, né? O meu irmão, você tem é 10 anos mais novo, sabe? É assim, tive um grupo de amigos assim, ele tem um primo pra caramba, aí às vezes a gente tá conversando e tal. Aí, rapaz, uma vez ele estava mostrando, dizendo lá, eu consegui fazer aquelas coisas de adolescente, né? 15 flexões. Aí meu irmão, 130 quilos mais ou menos, meu irmão pesa. Aí o outro, consegui 16, aí meu irmão, diz que o primeiro, 17, é que eu consegui 19. Não consegue nenhum, entendeu? É aquele cara assim, bem. Não sabe inventar, né? Quando não sabe inventar, aí eu digo, né? Eu fico digo, lá vem a mentira de Breno, beleza? Breno, quando não sabe inventar, vocês sabem, né? Que ele já vai contar uma mentira aqui, né? Fala, Pinóquio. Matheus, você comprometeu meu irmão. Essa teoria que você botou lá. Não, só lembrei, rapaz. Sabe o que eu sabe o que Que é? comentário foi esse, Mário? Eu vi numa pregação. Foi. O cara estava na escola bíblica falando. Foi ali, Vamos lá, gente. Voltando aqui para o nosso assunto, né? Isso aí é um reflexo do que eu acabei de falar, né? Que nós estávamos falando aqui. Que ponto é que o cara diz, né? Não aceitar o que Deus faz, Meu amigo, isso é o mínimo que eles fazem lá nessa igreja, né? colocar dentro da parede. Eu vi um comentário, eu não sei. Assim, à vontade. Que para o período existiu o Deus Baco, que era o Deus do vinho, né? Sim, E Jesus queria quebrar essa ideia de adoração a Baco, né? Que era a época do vinho e tal, aquela coisa, e ele mostra a divindade dele como o Deus. a ideia do bacanal ser uma orgia sexual vem do deus Baco, porque é o deus do vinho, e as pessoas devem até se embriagar e alegres, altas, como nós dizemos, né? Altas de tanto vinho, de tanto álcool, elas começavam a praticar orgias sexuais. Tá? Então, o bacanal é o termo técnico, né? Já não inventou, né? Já não estamos mentindo só, né? Gente, há uma quebra de tema aqui nesse vídeo, né, de 5 minutos de um. Ele fala sobre o milagre de Jesus, aí critica, né? Ou seja, ele está criticando Deus. Nem os demônios fizeram isso no Evangelho de Marcos, pelo menos, né? E os demônios nunca criticaram Deus, né? Já está no livrozinho maior, né? Hã? Já está um livrozinho maior que o demônio. Um demônio deve ser um demônio potente aí, né? Que nós vamos ver que tem níveis e níveis de anjos e de demônios, tá? Daqui às 4 aulas por aí. Mas esse cara blasfema, né? Com todas as letras aí ele blasfema. Aí ele fala que o que Jesus fez foi pouco, mas o que vai acontecer na Igreja Universal amanhã às 18 horas, né? Não sei de que ano é isso, não é casamento, para quem quer um casamento, para quem quer passar no vestibular, quem quer ficar rico, não. É a transformação total. Ou seja, se você serve a Jesus, ele não transformou a sua vida, mas vem aqui, porque Jesus não fez não, mas nós aqui vamos fazer acontecer na sua vida. É isso que ele está dizendo. Qual é a referência desse texto? É João 2, 1 a 11. Tá bom? Meu Deus do céu. É blasfêmia. Tem muitos estudiosos que não estão mais chamando a Igreja Universal de neopentecostais, né? Quando a Igreja Universal começou, realmente era um neopentecostalismo. A palavra neo quer dizer novo, né, em grego. Era um tipo novo de
pentecostalismo estava surgindo, que enfatizavam em outras coisas que o pentecostalismo chamado clássico, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil e tal, não ensinavam, que era a prosperidade financeira, né? E eles falavam sobre vitória financeira e sobre a questão da batalha espiritual, aquela mesma coisa da Bíblia que Silas Malafaia lançou. Então, na década de 1970, o pessoal da Igreja Universal ia para as portas do cemitério do Rio de Janeiro, quando eles começaram, na sexta-feira de meio vestido de branco para evangelizar o pessoal que ia fazer despacho no cemitério. Eles faziam muito isso. Então, davam uma ênfase aos exorcismos até o começo dos anos 2000. Quando nós entramos na pós-modernidade, eles mudam totalmente. Então, praticamente não tem mais a questão do exorcismo. Todo mundo comentava os exorcismos, as entrevistas aos demônios, né? Você falou sobre uma data, 11 de setembro. Sim. Do que ano? 2000. 11 de setembro de 2000 ou 2001? Foi 2001. Houve a destruição das Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Foi 2011. Aí, 2011 não. Foi 2011 não. Não, 2011. Mudou. Foi um marco porque a partir de agora a gente não sabe mais como é que as pessoas vão reagir. Então vale tudo, vale até atacar o outro para matar pessoas por causa de uma ideologia religiosa, entendeu? Então aquela data é um marco no mundo por causa disso. A partir daquela época ali o mundo entrou em parafuso. Ninguém mais está seguro. E aquelas torres, né, bem altas no centro de Manhattan, que é uma ilha que fica em Nova York, a maior cidade do mundo, era o símbolo do poderio americano, entendeu? E atingiu o coração americano. Ô professor, de 2 anos, 3 anos para cá, os focos dos terroristas não estão mais, tanto nos Estados Unidos, mas mais regiado na França. É porque a França faz fronteira com a Argélia, né, que é um país, e foi colonizado, a Argélia foi colonizada pela França, né? Então muitos argelinos falam francês também, então é mais fácil eles irem para lá, entendeu? Porque o Islã chegou na Argélia e eles falam francês, então é mais fácil, tá? Agora não é só na França, né? Não é só na França. Na Europa como um todo. A França é especial porque a França afrontou, né, a religião islâmica, entendeu? Aqueles jornais. Ano passado, né? No Charlie Hebdo. Mas, bem, não vou comentar mais isso não do jornal, mas começou a Primavera Árabe, tem uns 5, 6 anos, como eles chamaram, né? O novo florescer do mundo árabe. Começou no Egito e tal, derrubando ditadores que tinham uma posição religiosa diferente da desses mais extremistas, tá? Assim como não há um protestantismo apenas, não há um islamismo apenas, tá? Então eles tiraram o Gaddafi do Egito, que estava lá, era Mubarak no Egito, né? Muammar Gaddafi em outros países, na Líbia, e aí começou esse movimento todo nos países árabes, começou a ser chamado de Primavera Árabe. Daí surgiu o Estado Islâmico. Enfim, aí é só desgraça, né? Então eles começaram nos próprios países muçulmanos, porque eles querem tomar o poder, tá? Enfim, é isso. Bem, vamos seguir aqui? Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, eu já escutei algumas coisas que essa Igreja Universal não é considerada assim uma igreja, diz que é uma seita. Tem igrejas que pessoas que saem daí precisam ser batizadas novamente. Sim. Aí, não só ela, né, como outras igrejas, sim, uma que tem na minha rua, Verbo da Vida, né, falou que era seita e outras. Aí, por que tem essa coisa? Eu sei que tem muita coisa errada, né? Tira por aí, por esse vídeo. E outras coisas mais, que uma menina que tomou conta da minha neta, ela ficou um tempo na casa e alguém foi com ela e assim, começa tipo um leilão. Vem uma aliança, que tem aquele misticismo, né? Sim. Então começa com 200, 300 reais, vai para 5 reais, chega em 2, chama os miseráveis. Eu disse, eu não acredito nisso não. Eu já vi isso na minha conversa, já vi os miseráveis. Aí fica assim, né? Então. Esse é o Corinho lá, o Corinho. Crente sem cá pra frente.
Ah, desde daí. Como eu estava dizendo, e acabei entrando em outro assunto, né? A igreja universal é chamada de neopentecostal, né? Só que de uns anos para cá está sendo chamada de neocatólica, por causa da semelhança com a igreja católica medieval, com esse tipo de prática mesmo de ofertas e tal, e vendendo, né, objetos supostamente com poderes místicos, abençoados, como eles falam, ungidos, né? Então é uma espécie de venda de indulgências. As indulgências era aquele documento que dava perdão de pecados, né? Naquele filme Lutero fica bem claro isso, né? Então a Igreja Universal, na verdade, eu considero uma igreja neocatólica e não pentecostal. No começo era, mas hoje não tem mais nada a ver. Eles não se misturam com ninguém. Tem a marcha para Jesus nas cidades por aí, toda igreja vai, eles não vão, desde o começo. Então, o problema são os fundamentos, tá? Nós temos representações de igrejas diferentes aqui, mas os nossos fundamentos são iguais. Alguém aqui crê que a salvação não é pela fé em Jesus Cristo? Alguém aqui não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Alguém aqui não crê que Jesus vai voltar? Então, nós cremos nos fundamentos. E tem mais alguns, né? A gente discorda em outros pontos, em outros aspectos, né? Podemos discordar, mas os fundamentos são inegociáveis. Alguém aqui não acredita que Jesus é Deus? Não dá para negociar essas coisas. Então lá eles não acreditam nos fundamentos cristãos, nas coisas que estão mais explícitas na Bíblia. Pedro, não é só a obrigação não, que a mundial, a internacional da graça de Deus também, assim. Não se mistura não. São as igrejas megalomaníacas, universal, internacional e mundial. E eles fazem uma nomenclatura diferente para que o frequentador não confunda até na titularidade. Então, um tem um bispo, o outro tem um missionário que nunca saiu das quatro paredes, e o outro é um apóstolo, mas apóstolo bom é apóstolo morto, né? Apóstolo bom, os apóstolos morreram todos no primeiro século. Não vai matar ele. Ele pode morrer 10 vezes que não vai ficar bom. Eu vi uma entrevista em Danilo Gentili com o Valdomiro. Eu vi. Você viu? E ele fez uma pergunta: por que só você tem o título de apóstolo? E os seus que são os auxiliares. Os auxiliares não recebem esse título. Aí, sobre a resposta que ele deu, Vima, não lembro. Ele pegou e disse: o dono da igreja que está sendo representado sou eu. O dono Da igreja que está sendo representada. Então, eu sou o apóstolo. Abaixo de mim tem os bispos, depois dos bispos vem os pastores, depois dos pastores vem os ombreiros, e depois dos ombreiros é que vem os seminaristas. Não, tá errado. Seminarista vem depois do esgoto. Ele colocou. Não deixa a gente não. Ele colocou lá embaixo. Aí ele pegou isso que virou para Danilo Gentili e disse: eu sei que você foi pastor. Não, ele não foi pastor não, ele foi crente, né? Aí Danilo Gentili disse assim: não, eu não fui pastor, eu ia ser pastor, mas eu vi que a minha caminhada não era para esse lado. Mas quer dizer que o Senhor, somente o Senhor pode ser apóstolo e mais ninguém. Ele disse: não, mas eu tenho bispos que são dos braços direitos e o braço esquerdo. Aqui já é nojento, todos esses três aí. Verdade seja dita. Quais três? Quais três? O Valdemiro, o RL e o... Porque Valdemiro é o reflexo. Valdemiro é o reflexo de Macedo, porque ele foi exposto lá. O RL tem uma questão. Eu preciso fazer uma ressalva sobre o RL, tá? O cara erra já no nome, o nome dele não é Acerte Soares, é RL Soares. Não tem como dar certo. Ele é concunhado do Macedo, tá? Ele é concunhado. Mas ele nunca foi envolvido em um escândalo financeiro. Você nunca viu o nome de RL envolvido em escândalo financeiro. Inclusive, vocês conhecem aquele programa da TV aquele programa Vejam Só, da Rede TV, né? A Rede TV é da Igreja da Graça, tá?
Semana passada eu ouvi uma entrevista com aquele pastor, Herbert Cocarelli. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Eu ouvi uma entrevista dele num podcast chamado Bibotalk, muito bacaninha, não sei se alguém conhece esse. Conhece? Então, uma das coisas que perguntaram para ele, né, foi sobre a relação, a chegada dele na Igreja da Graça, como é que ele lida, um pastor presbiteriano, embora da Igreja Independente, né, lida com isso, né. Aí ele começou a falar, rapaz, o cara é visionário, e é muito mais organizado do que o Macedo e do que o Valdemiro. É falso profeta, na minha opinião, também. É falso profeta, mas escândalo financeiro ele nunca se envolveu. Tá? Ele era aquele de João Ribe e o Desamor. O João Ribe, Todas essas igrejas nasceram com ligação, não foi, professor? essas três sim, a Paz e Vida eu não. A Paz e Vida não, a da Graça. A do homem da camisa que cura, que era R$1.000, 5.000. Pois foi. Agendou. Sim, agendou. Olha, o Agenor que eu quase não assisto, mas ele é um cara mal, além de mau caráter, mal educado mesmo, né? Por exemplo, o Valdemiro, ele é grosso, mas ele é engraçado. Eu assisti essa entrevista, essa entrevista gentil, eu compartilhei e botei assim, tu lembra, Matheus, que eu coloquei? De todos os falsos profetas que eu já vi, o Valdemiro é o mais gente boa de todos. Porque ele é engraçado, ele é matutão, ele não é um cara intelectual. O Edir Macedo, ele é o rico, ele é o cara rico, arrogante. Ele é aquele cara que se tiver numa faixa no trânsito e tiver que vir botar a faixa, ele vem sem dar seta. Ele é aquele cara rico, arrogante. O R.R. Soares não, ele é um cara polido. Ele é um cara educado, gentil, trata todo mundo com cordialidade, né? O Agenor Duque não, além de ser mau caráter, é mal educado, grita o povo, diz, se eu sou um de Deus, você nunca mais vai andar. E joga as pessoas dentro da piscina, pega a toalha, joga nas costas das pessoas. Eu achei engraçado quando a gente contou sobre a questão de ser de igrejas em países perseguidos. Aí tem um cara aí espalhado e tal. E aí, eu já fui isso aí, vai tem lá o seu Berlândia. Boa. Eu gosto quando vai alguém assim, porque Danilo sabe entrevistar um crente, né? Ele é um crente desviado. Ele sabe. E o João Ribe Palharim, quando começou, eu acho que ele fazia um trabalho muito bom. Eu ouvia João Ribe, só que ele enveredou pela teologia da prosperidade. Né? Fala do verbo da vida. Então, o verbo da vida é aceita com todas as letras. Não é só o S maiúsculo, não. É com as 6 letras maiúsculas. Eu tenho muitos amigos no verbo da vida. Agora não somos mais amigos, né? Perdemos o contato. Eu morei em Campina Grande 2 vezes. E na segunda vez foi com Tem apóstolo no verbo? Não, eu desconheço. Tem apóstolo, meu Deus é do lado. Não é novidade para mim. É muito recente isso, tá? É muito recente isso. O verbo da vida ensina. Eles têm um profeta mor, que foi o Kenneth Reagan, né? E toda a interpretação deles é com as lentes de Kenneth Reagan, né? Eles foram declarados seita pela Igreja Presbiteriana há alguns anos, no concílio de mais ou menos 2006, 2007. A Igreja Presbiteriana fez acertadamente, na minha opinião, colocou lá que não vai receber como membro alguém vindo da Igreja do Verbo da Vida, tem que ser batizado, passar por uma classe de batizandos, né? E eles ensinam a teologia da prosperidade e da cura. Então as pessoas não podem adoecer. Se alguém é crente que está doente, é porque está em pecado, porque doença não é para servo de Deus. E nenhuma hipótese, tá bom? E por que a sogra de Pedro estava doente naquela época? Porque estava em pecado. Todo mundo que adoecer no Novo Testamento é porque está em pecado. É isso que eles vão dizer. E quando esse apóstolo aí deles morreu, ele decidiu mesmo que eu sou da vida. A resposta que eles dão eu sou da vida e realmente agora eu vou. Isso. Eles iam para o hospital escondido. A morte de Kenneth Reagan realmente foi muito cabulosa, tá? Porque ele reuniu a família, isso é verdade. Foi em 2003, se não me falha a memória. Ele reuniu a família, pediu o melhor prato, se despediu da igreja, foi para casa, jantou, se despediu de todo mundo e foi dormir e morreu. Tá? Não sei explicar isso, só sei que foi assim. Mas isso não valida que o que ele ensinou é verdade. Está cheio de mentira nos livros dele.
No meu terceiro livro, eu falo sobre a profecia dele, né? Eu vou contar só uma para a gente voltar para o assunto de cristologia, tá? E inclusive eu vou contar uma que é sobre cristologia, para ser o nosso elo aí. Ele diz o seguinte, tá? Eu vou ler. Acenda aqui, ao invés de contar, eu vou ler. É no capítulo aqui que eu estou falando, eu digo assim, novas revelações alegadamente canônicas. Kenneth E. Hagin. É o capítulo 9 desse livro aqui. Eu coloco aqui uma revelação dele, que ele disse que teve. Deixa eu achar. Ok. Kenneth Hagin conta uma das mais controversas revelações, entre aspas, que teve no livro Autoridade do Crente. Aqui, página 30, tá? Do livro Autoridade do Crente, se alguém tiver. Vejamos o que ele mesmo diz. Ele diz o seguinte: em 1952, o Senhor Jesus Cristo me apareceu numa visão e falou comigo por mais ou menos 1h30 sobre o diabo, demônios e possessão demoníaca. A gente já vê que é um negócio estranho. Nenhum lugar na Bíblia Jesus aparece para ficar conversando com a pessoa depois que ele foi para o céu, definitivamente, tá? No final daquela visão, um espírito maligno que parecia um macaquinho ou um doente correu entre mim e Jesus, espalhando alguma coisa parecida com fumaça ou nuvem escura. Então este demônio começou a pular, gritando com uma voz estridente. Não podia compreender porque Jesus permitia ao demônio fazer tanta algazarra. Esperei algum tempo, mas Jesus não tomou nenhuma atitude com relação ao demônio. Jesus ainda estava falando, mas eu não podia entender uma palavra sequer do que dizia, e eu precisava ouvir, porque ele dava instruções referentes ao diabo, demônios e como exercer autoridade. Ou seja, a insuficiência das escrituras, né? A Bíblia não é suficiente para aprender isso aí. Então, Jesus apareceu a ele. Todos os crentes do mundo, exceto ele, não entenderam a revelação de Jesus, mas ele entendeu. Pensei comigo mesmo: será que o Senhor não sabe que não estou ouvindo o que ele queria que eu ouvisse? Fiquei tão desesperado que gritei: no nome de Jesus, Espírito tolo, te ordeno que pares. Eu estava pensando: por que ele não fez nada? Por que permitiu isso? Jesus me olhou e disse: Jesus Olhou e disse: Jesus, só pode ser. Se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Disse ao Senhor que não me importava quantas vezes o via em visões. Ele disse que via Jesus direto. Essa conversa aqui de 1h30 é um café pequeno. No caso não era fisicamente, Era Jesus que estava sentado com ele assim no quarto. Não estava sonhando, não, estava na boa, na real. A psiquiatria chama isso de esquizofrenia em grau avançado, né? Ele teria que me provar, Jesus, né? Teria que me provar o que dizia com pelo menos 3 escrituras do Novo Testamento. Rapaz, é demais. Jesus sorriu suavemente, dizendo que me daria 4. Então eu disse: já li o Novo Testamento 150 vezes. Parece que é verdade mesmo. E muitos trechos dele, mais que isso. Se isso está lá, é novidade para mim. Jesus respondeu: filho, há muita coisa lá que você não sabe. Ele continuou: em nenhuma só vez no Novo Testamento a igreja foi convocada a pedir Deus o Pai ou Jesus fizesse qualquer coisa contra o diabo. De fato, pedir isto é desperdício de tempo. O crente é conclamado a fazer alguma coisa com referência ao diabo. A razão disso é porque você tem a autoridade para fazê-lo. A igreja não tem que orar a Deus, o Pai, acerca do diabo. A igreja tem que exercitar a autoridade que lhe pertence. Nós vamos ver isso quando formos estudar sobre demônios, tá? O Novo Testamento fala aos crentes que façam, isso é Jesus falando, façam eles mesmos algo a respeito do diabo. O menor membro do corpo de Cristo tem tanta autoridade, olha, se prepare que vem a blasfêmia aí, tanto poder sobre o diabo como qualquer outro, sendo que a menos que os crentes façam alguma coisa no tocante ao diabo,
em muitas áreas nada será feito. Não é que essa blasfêmia não. Encerrou a citação. Em outro livro ele diz o seguinte, eu devo colocar aqui também, deve estar aqui também, que ele tem, e qualquer crente tem mais autoridade sobre os demônios do que o próprio Jesus. Esse é o verbo da vida. Prazer. Esse é o verbo da vida, tá bom? Não adianta não, discutir com eles não. Não adianta não. Agora meu filho, minha nora. Um mormon, seja assim ou não? Não, discutir não. Teve um que eu falei que não aceitaria de forma alguma, que ele explicou algumas coisas, disse até que Deus era de outro planeta, que tinha coisas lá no livro deles que dizia isso. Aí eu falei, de forma nenhuma eu posso acreditar. Paulo disse que qualquer evangelho diferente do que já tinha sido nos dado seja anátema, mas ele disse que o Espírito ele tem que testificar. Então peça discernimento do Espírito Santo para saber, como se a Bíblia não fosse o bastante para julgar. Qual a realidade? Você não está vendo? Tudo bem, mas você vai sentir. Né? Seu filho. E minha nora foram convidadas para o casal e foram para essa lugar da Bíblia. Ela disse que eu pedi, ela achou bonita, eu pedi tanto que a senhora liga logo para a gente ir buscar, porque eu não estava mais aguentando, um negócio estranho, o povo rindo, ninguém foi assim. A reverência pela palavra, o negócio de ficar rindo o tempo todo, ela disse que ficou tão constrangida, que quando eu liguei, tudo terminou, eu não quis tirar, né? A pessoa já assim tanta vez. Aí disse, meu Deus, que saiu, eu disse, Carol, chamou. Ela disse que é super estranho. A forma de cultuar. Né? Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Por favor, apague aí o empregado. Para concluir, gente, sobre a questão da divindade e humanidade na mesma pessoa, vamos ver aqui um pouco mais. Eu vou dar um intervalo para vocês antes da prova, tá? 3 concepções inadequadas da pessoa de Cristo: o apolinarismo, nestorianismo e monofisismo, tá? Eu vou ler. Apolinário se tornou bispo em Laodiceia no século IV, ensinava que a pessoa única de Jesus, a pessoa única de Cristo, possuía um corpo humano, mas não a mente ou um espírito humano, e que a mente e o espírito de Cristo provinham da natureza divina do Filho de Deus. É como se Jesus já tivesse nascido sabendo de tudo e ele não aprendesse nada. Nós vimos que Jesus aprende as coisas. Hebreus diz que ele aprendeu a ser obediente pelo sofrimento. Ele crescia em graça e em conhecimento, então ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar. A gente às vezes tem uma visão distorcida sobre a pessoa de Cristo pelo fato de sabermos que ele é Deus, mas quando Jesus era criança e adulto também, e quando ele fazia cocô, cheirava mal também, como de qualquer criança. Não era um cocô celestial, tá bom? Quando Jesus fazia xixi, deve ter feito muito nos braços de Maria, que não tinha calça enxuta, né? Nem fralda descartável, cheirava mal também, tá bom? Então ele tinha um corpo e uma mente, ele tinha um corpo humano e uma mente humana. O nestorianismo. O nestorianismo é uma doutrina de que havia 2 pessoas distintas em Cristo, uma pessoa humana e outra divina. Ensino diferente da ideia bíblica que vê Jesus como uma só pessoa. Então a gente ensina, nós ortodoxos cremos que Jesus tinha uma só, ele é uma só pessoa, mas com 2 naturezas, 100% homem e 100% Deus. O nestorianismo é diferente, diz que Jesus são 2 pessoas. Se Jesus são 2 pessoas, então nós não temos trindade, temos quadridade, porque aí Deus seria não só um em 3 pessoas, mas um em 4 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, tá? É diferente. Ficou claro? Ficou claro? Monofisismo ou eutiquianismo. Uma terceira concepção inadequada ou uma heresia chamada monofisismo, a ideia de que Cristo possuía uma só natureza. Daí monos, que é um, né? Vocês fazem uma monografia, um escrito sobre um tema, e physis, natureza. O primeiro defensor dessa ideia na igreja primitiva foi um camarada chamado Eutico, que não é aquele que Paulo ressuscitou. Esse aqui é do século IV e V.
líder de um mosteiro em Constantinopla. Constantinopla é a atual, qual é o nome da capital da Turquia? É Constantinopla, Istambul, é Constantinopla, tá? Na verdade, Constantinopla em nome, em homenagem ao imperador Constantino, né? Eutico ensinava o erro oposto do nestorianismo, pois negava que as naturezas humana e divina em Cristo permanecessem plenamente humana e plenamente divina, tá? Então, pois negava que as naturezas humana e divina em Cristo permanecessem plenamente humana e plenamente divina. É justamente o oposto do que a segunda heresia aqui, tá bom? Bem, não há mais tempo, a hora é chegada. Alguma pergunta, irmãos? Vou dar 10 minutos de intervalo para vocês, tá? A prova é acerca disso aí? Não, né? Aquele material da Trindade, né? Não, da Trindade, da aula passada e de hoje.